Olá, boa noite. Estamos ao vivo. Ao vivo com Varop. Vamos ver aí, deve estar chegando gente daqui a pouco. A gente, nessa coisa de live, a gente nunca tem noção exata de quantas pessoas tem ao mesmo tempo, como é que a coisa está fluindo. Olha, já tem gente aqui online. Ou seja, a visualização não é exatamente sincronizada, não. Boa noite, Cláudio. O pessoal aí já está chegando, Varop. Bem, vamos começar os trabalhos, né? Vamos lá. Vamos começar os trabalhos. Bem, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Neste momento, estamos assim, com muita alegria. Vamos receber hoje, no segundo dia da nossa semana da fotografia, o Valfredo Roque Pereira, nosso querido Varop, que é sócio ativo do Salvador Fotoclube desde 2008 e que atua como mobilizador de diversos projetos internos para o clube e estudos sobre a fotografia. Tá? Vamos apresentar aqui a biografia do Varop, né? Extremamente poética, maravilhosa. Gritei minha presença no século passado em uma pequena propriedade rural, entre árvores altas e o silêncio tranquilo. Cresci num fabuloso mundo com a influência da cultura pop dos anos 60 e 70, com uma atração por diversos artistas, de Murra a Rembrandt. Varop, seja muito bem-vindo. Ficamos muito felizes com a sua presença aqui. Varop, que sempre participa no nosso grupo, contribuições assim maravilhosas. Muito obrigada. Eu que agradeço, Marta, a você como presidente do Salvador Fotoclube e toda a diretoria, né, que tem trabalhado, tem fomentado, né, a fotografia na Bahia, né, e a fotografia no grupo, esse compartilhamento de ideias, de conhecimentos, né, de provocar, né, de estimular todo o grupo, né, com esse objetivo que eu estou aqui hoje para conversarmos um pouco. Muito bom, Varop. O pessoal aí está chegando, dando boa noite. Boa noite, Luciana. Boa noite, Cláudio. Vê só, como foi, Varop, que começou essa fotografia, essa sua relação? Como foi que tudo isso começou? A minha fotografia acho que começou de uma forma diferente do que eu tenho escutado das pessoas, né? A minha fotografia veio de dentro para fora, do processo do olhar e do conhecimento da fotografia através do laboratório fotográfico, né? Meu primeiro contato com a fotografia foi dentro de um laboratório fotográfico. Como que isso aconteceu, né? Eu morava em Castro Alves, eu deveria ter ali uns 13, 14 anos, porque era a quinta, sexta série que eu estava fazendo, e tinha um trabalho de grupo, aliás, era um trabalho de dupla, e a minha dupla era um colega que o pai dele tinha um laboratório fotográfico. E eu fui fazer o trabalho com ele lá no estúdio, né? Era uma casa, um sobrado, e embaixo funcionava o escritório, né, o estúdio e o laboratório na parte superior. Fizemos o trabalho, aí depois ele falou, eu vou fazer umas revelações ali, umas ampliações para o meu pai. Você quer ir comigo? Eu não sabia o que era. E aí fui. Né? Nesse momento lá, entrou, ele falou, olha, mas você vai dar um tempo sem poder sair, que vamos fechar a porta. É aquele quarto escuro, com aquela luz vermelha, né? O primeiro contato, e ali com os químicos, não houve nenhuma explicação, mas ele foi fazendo o processo e eu fui acompanhando ali o revelador, o interruptor, o fixador, aquelas soluções, né, umectantes, né, aquele cheiro, e aquilo ali eu fui voltando outras vezes, né, para ter contato com esse tipo de fotografia, né. Eu fui uma criança muito pobre, né? Nesse período, dia de sábado, eu vendia limão e goiaba na feira, eu catava na casa que eu morava, né? Que era da minha avó, e aí eu vendia na feira. Então, era o dia que o estúdio funcionava
com fotografia, que as pessoas iam para fazer a fotografia da identidade, da carteira de trabalho, do cartão de saúde, fazia aquele retrato 3x4, era o dia de maior fluxo no estúdio. E eu não tinha esse acesso de como a fotografia era feita, e sim como ela era revelada. Então, eu tive vários contatos, né? Isso no laboratório. Mais tarde foi que eu fui conhecer a parte do estúdio. E aí eu comecei a vender minhas goiabas e limões, e aí mais tarde comprei uma câmerazinha pequena, e aí foi meu primeiro contato. Depois, assim, a primeira coisa que eu fiz com fotografia foi um trabalho de escola, né? Eu ilustrei com fotografia, porque quando eu precisava revelar o filme, eu corria para lá e aí revelava na segunda lavagem, não era uma fotografia que ficava com qualidade, porque o químico ali não pagava, só pagava o papel, às vezes aproveitava pontas de papel lá, no recorte. E assim foi meu primeiro contato, né? E assim é o que eu digo que eu aprendi diferente, porque eu aprendi primeiro a contemplar a imagem, né? A esse período de contemplação, ver a imagem surgir ali no papel, né? Esse foi o primeiro contato, porque o que acontece com a maioria das pessoas? Ganha uma câmera, começa a fotografar de fora para dentro, né? Você produz a sua fotografia depois que você vai ver, né? Eu vi a fotografia, conheci a fotografia, a revelação da fotografia, depois foi que eu comecei a produzir a fotografia, fotografar. E aí a fotografia sempre esteve presente na minha vida. Eu falo que eu não ganho dinheiro com fotografia, né? Mas a fotografia já me deu muitas coisas boas na vida, né? Eu continuei fotografando, depois eu me mudei para Santo Antônio de Jesus, trabalhei na Comercial São Luís por alguns anos, e lá eu trabalhei no setor de fotografia. Tinha uma loja de departamento, tinha um departamento de fotografia, e eu trabalhei alguns anos lá, né? E aí foi esse processo. Depois vim para Salvador para estudar, e aí eu passei no concurso, fui trabalhar no Mato Grosso do Sul. Com o primeiro dinheiro que eu ganhei, eu comprei uma câmera fotográfica e 10 rolos de filme, né? E nesse processo eu ilustrava meus trabalhos, que eu fazia com fotografia. Isso me deu um upgrade por conta disso, né, no trabalho, né, um trabalho diferenciado, né? Mas aí eu fiquei 10 anos no Mato Grosso do Sul. E aí que vem a história mais importante disso tudo para mim. Quando eu estava vindo embora, eu fui me despedir da minha melhor amiga. Ela estava na França fazendo um curso, eu tinha retornado naquela semana. Na véspera de eu pegar o carro e vir para Salvador, eu fui lá me despedir dela, né? E ela tinha retornado da França, mostrando as fotografias, eu critiquei, fiz umas brincadeiras com a fotografia dela. Ela falou o seguinte: se você fizer um curso, eu falei para ela, da próxima vez você me leva que eu faço suas fotos. Aí ela me devolveu: se você fizer um curso de fotografia, eu viajo com você. Aí no dia seguinte, eu vim embora para Salvador. Cheguei aqui, eu trouxe uma câmera, morava aqui próximo ao Farol, na Afonso Celso, peguei a câmera no dia de domingo e fui fotografar um pouco ali. E a fotografia tem isso, de aproximar as pessoas, né? Criar essa rede, né? Quanta gente nós conhecemos por conta da fotografia, por conta do clube, quantas pessoas eu conheci ali nas areias da Praia do Rio Vermelho, né? Quantas pessoas nós conhecemos ali? Então, eu conheci um casal que estava também fotografando, e eles comentaram comigo: olha, amanhã nós vamos fazer um curso de fotografia. Eu, aonde? Fui lá com o Antônio Olavo. Eu falei: me dá o telefone. Ele me deu o telefone. No dia seguinte, na segunda-feira, cheguei no trabalho, a primeira coisa que eu fiz foi ligar. Tem vaga? Tem. Tem certificado? Tem. Aí eu fui fazer o curso. Começou naquela segunda-feira com o Antônio Olavo, ali atrás dos barris. Depois, Antônio Olavo deixou um grande fotógrafo, né, laboratorista, né, fazia umas ampliações maravilhosas. Ele deixou a fotografia e foi para o cinema, fez aquele filme Canudos, né? Foi com ele. Eu peguei esse certificado, coloquei no envelope e mandei para minha amiga: já podemos viajar. Já tem um certificado. Naquela época era por correio, 25 anos atrás, foi em 95, né? Mandei.
Ela respondeu, então, faça um roteiro que eu vou passar o carnaval aí com você. Aí fiz um roteiro, tirei férias no carnaval e fiz um roteiro até Natal, que era o tempo que ela tinha também. Ela veio, chegou aqui domingo de carnaval. Na segunda-feira de carnaval, nós começamos a namorar. Aí tá a história da fotografia, dessa brincadeira da fotografia. E não foi mais embora da Bahia, está aqui hoje, 4 anos de namoro por correspondência, por troca de fotografias. Né? Hoje estamos casados, 20 anos, 2 filhos. Né? Gente, que história linda! Esse é o grande presente da fotografia, né? Eu até me emociono. Ô, Varopi, eu também. É muito lindo tudo isso. A fotografia, ela tem essa coisa, fantástico. Tem. A fotografia, ela faz isso, emociona, é o meu hobby, né? Faço isso com muito carinho, ela preenche meus espaços, né? A leitura. A minha leitura é voltada a biografias, relatos de viagem e fotografia. Né? Agora, um pouco ou outro que eu tenho lido alguma coisa de ficção, né? Mas é mais isso. Viajamos muito juntos, né? Quando namorávamos e continuamos. Nossa fotografia, nossa viagem é fazer nossos álbuns de viagem. Tem aqui 2 armários, deve ter mais de 3 metros só de álbuns de viagem. Só de álbuns. Que maravilha! Maravilha. Se fosse no celular, eu ia te mostrar aqui o que eu tenho de álbum de fotografia. Depois você mostra pra gente, viu? Depois você tira a foto dessa estante que a gente quer. Muito bom, Farol. Fico muito emocionada, sabe? Esse nosso encontro, ele, na verdade, é uma troca, é um bate-papo, é, na verdade, um momento de contemplação, de, de alegria, de comemoração mesmo, viu? Fico muito feliz em ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. E me conte, fale um pouquinho mais dos projetos, o que você tem desenvolvido, como é que está tudo isso? Porque você comentou, assim, da linha que você segue, mas hoje, o que você tem de projeto, como é que está essa construção toda? A fotografia, assim, a minha fotografia é mais focada na viagem, nos relatos de família dentro de casa mesmo, né? Mas o Salvador Fotoclube tem contribuído para essas saídas e esses encontros, né? E isso para estimular e manter a fotografia ativa, para quando eu viajar, né, eu estar operante na fotografia. Esse foi sempre o meu foco, foi nesse aspecto. Né? Mas, juntando esse acervo, né, eu, antes da quarentena, estava com foco na fotografia no vermelho. Né? Eu tinha assistido, após o filme, O Coringa, né? Eu saí contaminado com aquele vermelho, e saí fotografando e compilando. Eu vi que eu tinha muita coisa de vermelho. E estou com um projeto de um fotolivro. Né? Nesse aspecto, eu venho estudando o fotolivro, investindo nisso. Né? Já fiz algumas coleções de fotografia, né? Mas quero juntar isso, essa fotografia, à literatura. Mas é uma literatura do realismo mágico, né? Que é uma corrente da literatura que junta literatura e pintura. Eu quero agora juntar a literatura e a fotografia, mas com base na estrutura do realismo mágico, né? Que é o realismo fantástico, o realismo maravilhoso, né? Que assim é conhecido na Espanha, né? E nesse movimento, né, de criar esse livro. E aí veio todo esse período agora, né? Que faz um pouco a gente distanciar e também não tem sobrado tempo para eu investir. Mas eu estou focado nessa parte. O momento agora é a parte da literatura, de buscar ver como eu vou costurar, né, fazer esse conjunto da fotografia, casar com essa parte da literatura, porque são vários autores, né, do realismo mágico, é Gabriel Garcia Marques, Manuel Escosa, do Peru, Júlio Cortázar, da Argentina, Horácio Quiroga, do Uruguai, Isabel Allende, do Chile. Né? Aqui no Brasil nós temos Murilo Rubião e José Veiga, né? Tem Juan Rufo, do México.
Então, pegar a literatura, essa literatura com base no realismo mágico, e costurar no recorte da minha fotografia. Uhum. Varol, aqui a gente tem recebido vários comentários. Josi Cunha está com um lindo projeto de vermelhos na imagem. Oh, todo mundo sabe que você vermelho é uma paixão. Pessoal aqui entregando logo e dando também boa noite. Tessia, viva o Salvador daqui. A gente tem aqui a presença massiva dos nossos sócios, viu, Varop? Temos também o Clóvis Arthur, que é presidente do Fotoclube. Temos também o Roberto Faria, que já colocou comentário, já tinha até mostrado aqui. Salve, meu mestre do PB. Gabriel Pinheiro, Marta Suzy, Nilson Reis, Cláudio Silva. E você estava comentando dessa coisa das saídas fotográficas, né? As saídas do Salvador Fotoclube. E no Salvador Fotoclube a gente tem uma experiência, né? Com o grupo, né? Para fazer uma leitura de fotografias do Bembé do Mercado, né? Você sugeriu esse trabalho, foi muito proveitoso, foi muito legal. E como é que você vê, né, essa relação de grupos de estudo e o desenvolvimento fotográfico? Olha, essa experiência para mim foi muito positiva, né? Foi uma experiência maravilhosa, né? E acredito que para os participantes também, porque eles publicaram a fotografia e eu fiquei instigado, porque eu não conheço o Bembé do Mercado, né? E eu fiquei me perguntando como é que eu faria uma fotografia lá, né? E aí eu conheci esse material rico, belíssimo, né? E aí eu usei um pouco da tecnologia, né? Em cima dessa fotografia, né? Eu usei uma ferramenta de composição e usei também um aplicativo para fazer os desenhos em cima da fotografia, né? Para olhar o ritmo, né? Luz e sombra, né? E aí eu fiz uma brincadeira com isso e fui publicando, devolvendo para o pessoal, né? Olha o que eu vi na sua fotografia, né? E fazendo uma construção gramatical, uma construção visual desse trabalho. Foi uma forma assim embrionária, né? Criei um grupo, e nesse grupo não permiti comentários. Aí eu fui analisando e devolvendo para criar uma angústia no fotógrafo, né? Ele olhar a fotografia dele, né? Tá só no item 1, acho que clicar no 2 aparece mais ou menos como é que eu fiz esse trabalho. Eu estou só para terminar de carregar aqui, já vai aparecer aí a próxima tela. Essa já é uma. Apareceu aí para vocês? Apareceu, isso. Aí eu fiz esse trabalho de triangulação da imagem, né? De buscar olhar onde estava o ritmo da imagem, as luzes, né? Algumas fotos eu sinalizei de onde vinha a luz, né? E foi um trabalho, para mim, muito gratificante fazer isso nesse conjunto de fotografias, né? Paralelo a isso, a fotografia, para mim, ela fala, ela canta, né? Tem uma linguagem própria, tem a gramática visual, né? E para esse grupo de fotografia, eu criei uma trilha no Spotify. Fui lá e selecionei umas músicas, que eram as músicas que eu ouvia quando eu estava contemplando essas fotografias, né? Então, foi muito bacana, fizemos isso por um bom tempo e ainda fiquei de devolver alguns comentários no final, que ainda estou em dívida no grupo, que eu preciso fechar. Comecei, mas ainda não encerrei. Você teria como mudar essa foto aí? Só para fazer um comentário. Tá me ouvindo, Marta? Acho que travou.
Voltei! Show! Eu sempre sonhei em fazer uma live e poder utilizar aquela vozinha que tinha na década de 80, que dizia assim, Travou. estivemos fora do voltando. Tá voltando, tá chegando a voz robotizada. Estabilizou? Nossa, gente. E agora como é que nós estamos? Agora estamos online. Agora tá bem. Pronto. Voltamos. Voltando. Bem, estávamos conversando. E o compartilhamento, ele voltou? Não. Mas, o compartilhamento está disponível? Não, né? Não. Vou colocar aqui novamente. Não, dá uma foto tão bonita do Bembé. Como é que pode? Não, trabalho lindo. Pronto. É. Sim. Tem como navegar nas outras fotos? Sim, tem sim. Aí. Segunda. E aí eu estou fazendo esses recortes. Olha o movimento lindo dessa foto, né? Da roupa das baianas, né? Aí você me deixa sem jeito. Ô, amigo, aí você me quebra as pernas. Olha essa foto. Quantas fotos dentro de uma foto, né? Verdade. Né? Os movimentos, os planos, as posições, né? O sentimento de religiosidade, todos curvados, né? Você tem toda uma reverência e tudo isso acontecendo. O Bembé é fantástico. O Bembé é fantástico, né? Uma pena que realmente... esse ano não teve. A pandemia, né? Esse ano não teve. E eu fiquei provocado. Agora eu criei um interesse, fui estudar um pouco, né? E fiquei encantado. Né? Mais alguma? Não, essa foi a última. Não, essa é a última. Essa foi a última foto. Não, foi um trabalho belíssimo, né? Uma coleção de imagens, né, que o pessoal postou lá no grupo. Eu me apropriei, né? Pedi permissão e me apropriei das imagens e fizemos esse estudo, né? Aí, como eu falei, eu fiz o grupo fechado para criar angústia, né? De ver, querer comentar e não poder, né? Foi justamente para isso, para instigar, né? E depois eu abri o grupo para comentário, foi muito legal, muito bacana, né? Essa resposta, o feedback foi muito bom. É verdade, Varopi. Comentários aqui, pessoal dizendo das fotos lindas, realmente foi um trabalho fantástico, Varopi. Eu acredito que todos que participaram do grupo, né, e eu posso falar que eu também estava, né, todos tiveram a oportunidade de crescer e de observar certas leituras que muitas vezes a gente termina não fazendo, como, por exemplo, olhar quantas fotografias, quantas imagens existem naquela que foi, talvez, o único corte que a pessoa imaginou, né? A gente vive fazendo esses cortes, construindo planos, e talvez tenha sido o único que tenha sido feito. Agora, deixa eu te perguntar, hoje a gente está num mundo extremamente conectado, a fotografia, ela também faz parte disso, né? Dessa coisa muito constante que a gente tem hoje com as redes sociais, e a gente está imerso num algoritmo, independente das redes sociais, seja Facebook, seja Instagram, e a gente vê o conteúdo que, de certa forma, que o algoritmo nos entrega, né? Como é que você enxerga tudo isso? Será que muitas vezes o que a gente vê é o que realmente é interessante? Como é que tem sido esse seu pensamento nessa linha? Aí tem duas questões, né? O Instagram é o olho do mundo hoje, né? Isso é um fato, né? O outro aspecto é que o próprio Instagram, ele determinou o nosso tempo, que nós temos para olhar uma fotografia. Ele marcou esse tempo, 15 segundos. Isso, o tempo que ele dá para você fazer uma leitura de uma fotografia.
Mas nós não fazemos em 15 segundos. Nós pegamos o celular e não temos a paciência dos 15, e nem os 15 nós utilizamos. O movimento é esse. É um grande problema, né? E a outra questão é a questão do algoritmo, né? Ele não mostra, você segue algumas pessoas que você gosta, que você admira, o trabalho e às vezes familiares, mas ele não mostra o que a pessoa posta no tempo que posta. O tempo é o do algoritmo. Aí entra uma outra questão, né? E ele vai mostrar essa fotografia para você no tempo que ele quer, mas com base na fotografia de quem? Né? O algoritmo criou com base na fotografia de alguém, para mostrar para você aqueles critérios. Né? Como é que nós poderíamos tornar esses critérios honestos, né? Justos, produtivo, construtivo? Né? Esse é o grande dilema, né? Isso tudo. Né? Aí você pergunta como é que você enxerga isso. Né? É uma loucura, né? Que não sabemos onde pode chegar. Né? Em tempos atuais, onde quase todas as relações, né, isso não é de agora, já vem de um tempo, né, e as consciências são medidas e analisadas por essa potente tecnologia. Mas eu ainda acho que nós temos algo para preservar que essa tecnologia não consegue captar, ela consegue inferir alguns aspectos, né, que é no nosso pensamento. Né? E aí é onde tem um pedacinho de uma música que Caetano Veloso canta, que é de Lupicínio de Almeida, né? Que é aquela: o pensamento parece uma coisa à toa, mas parece que a gente voa quando começa a pensar. Né? A tecnologia, ela ainda não capta o nosso pensamento, nós temos isso preservado. Né? E essa é o que eu acho de mais importante, essa transformação do pensamento, né, que ela sofre, né, quando nós movimentamos o olhar. Né, olhamos para algo e aí nós atingimos o nosso pensamento. Né. Se escolhermos hoje uma palavra simples, né, falar árvore, né, todos nós pensamos a mesma coisa, mas ela chega diferente no espelho variável da alma de cada um de nós. Essa árvore vai chegar diferente. Essa árvore, para o homem selvagem, para o homem primitivo, ela é uma presença divina, sagrada. Né? Chega de uma outra forma. Né? E esse pensamento, para mim, é a linguagem da alma. Aí você vai perguntar, Varopa, onde você quer chegar com tudo isso? Né? É que nós podemos pensar o que quiser, sobre o que quiser. O pensamento ainda é uma das poucas coisas livres que nós temos, até descobrir uma máquina que leia o nosso pensamento. É por isso que nós precisamos ler fotografia, ler as imagens. E se a gente, de certa forma, não consegue fazer leituras fotográficas, essa é a verdade, no Insta, porque o dedinho só vai e a gente só vai olhando. Tem um botãozinho, o coraçãozinho, essa cultura do like e, em paralelo, a nossa produção fotográfica, que, de certa forma, eu vou dizer de certa forma, já instigando, é meio desenfreada, né? Será que tudo isso não atrapalha esse fazer fotográfico? Sim, com certeza, né? E muito. Mas aí eu tenho algo que eu faço, né? Eu tenho um Instagram privado que eu sigo 5 pessoas. Né? 5. São pessoas que eu estou estudando a fotografia deles. Então eu olho com contemplação aquilo. É uma fotografia que eu olho e vou buscar algo além daquela fotografia que ele posta. Né? Nesse... Termine. Né? Porque esse olhar, a imagem no digital, né, ela é diferente de você olhar em outros suportes. Né?
né? É diferente você olhar uma imagem no livro, uma imagem na tela, você olhar... por que eu falo esse olhar restritivo de 5? É porque você tem a consciência que você tem um recorte ali um pouco, né? Porque o olhar da fotografia, né, ele vai diferente de acordo aonde a fotografia está. É que nós criamos esse vício de olhar rápido ali. Quando nós pegamos um livro de fotografia, nós já vamos dar um outro tempo para esse olhar, né? Quando você entra num museu, numa galeria de arte, você dá um tempo, você diz para você mesmo: eu estou aqui porque eu quero aprender algo, eu quero admirar, né? E você fica mais tempo olhando. Então, tudo essa relação de tempo, né? Tempo e suporte, né? É por isso que eu digo para você, eu sigo 5, olho, mas normalmente são pessoas que têm livros editados e coisas assim, né? Eu não sou o cara que sigo os meus colegas sócios do Salvador Fotoclube. Mas eu tenho uma planilha no Excel com contato de todos e o link. Quando eu quero olhar, eu sempre olho assim, o que eles estão produzindo, né? E aí eu vou e dou uma olhada nessa produção do pessoal. E aí eu faço com outro olhar. Eu me dou um tempo para olhar a sua fotografia, né? E aquelas fotografias que estão no Varop é aquela que eu olho rápido mesmo, como todo mundo, né? Você criou um mecanismo, não sei se você tem consciência disso, você tem. Você criou um mecanismo para poder burlar o algoritmo. Olha, nesse momento eu vou me beliscar olhando estas fotos. Pronto. É o momento dessa leitura, dessa observação. E aí, uma pergunta, Varop. Quando a gente fala de olhar foto, sempre vem o questionamento, né? Eu estou publicando, né? Naturalmente, eu quero acreditar que o que eu estou publicando é legal, é bom. Mas o que faz essa foto ela ser boa? E se minha foto não é boa, como que eu posso buscar essa melhoria? Porque sempre tem essa questão. É uma pergunta difícil, porque você atribuiu o bom, não é? Eu vou buscar com base em alguns critérios da bibliografia, né? Dos livros e tal, do que eu leio, né? Que aquela imagem que veicula informação de algum tipo, tanto estética quanto conceituais, né? Que tem os sentimentos, né? De alguma forma ali interessado, né? Que faz com que eu fique atraído fique estimulado, né, com o que está me mostrando ali, né? E o próprio fotógrafo quer ser parte da imagem. Eu acho que aqui é que está a chave, né, dessa questão, né? O fotógrafo fazer parte da imagem, né? Com isso eu quero dizer mais dele mesmo, né? Seus pontos de vista, né? Seus preconceitos, sua nostalgia, sua vida amorosa, né? Sua formação profissional ali transparente, né? E o quanto, né, nós, aí eu vou me incluir, nós como fotógrafo, né, estamos ali buscando, né, uma série única, né, que não é única. Hoje a fotografia é difícil você criar algo novo, né, mas você buscar e deixar a sua marca, né, deixar o vermelho ali do Varop ali na fotografia, naquele cantinho, no boné, na calça, na roupa, né. Eu tenho olhado mais por esse aspecto, né. E aí, fazendo com que ela seja realmente mais interessante. Uma impressão minha, quanto mais eu conheço, mais eu me dedico, principalmente na questão da leitura, e eu observo a minha produção, eu consigo construir uma identidade? Sim. Né? A identidade você vai buscar dentro de você, né? O que é que acontece? Um erro nosso, isso aí também passo por ele, né? É de buscar autores, buscar fotógrafos que você admira, né? E você gosta da fotografia, gosta da luz, gosta do recorte, né? Gosta da tonalidade, gosta da textura daquela fotografia,
e você querer fazer algo parecido ou igual, né? E não se preocupar com o caminho que você precisa percorrer para chegar lá. É a questão dos 15 segundos, nós queremos chegar muito rápido. É a questão de você fazer uma viagem para São Paulo e você já sai de casa pensando em São Paulo. Não, você vai chegar no aeroporto, vai fazer check-in, vai embarcar, vai entrar no avião. Tem todo esse tempo, todo esse percurso, né? E aí é que está a diferença de você buscar e construir o seu caminho. E nesse caminho você deixar as pegadas. E essas pegadas é que está a diferença. Quando a gente... Deixa eu... Pode continuar, pode. Né? E porque você falou assim, a questão da leitura, né, de você chegar lá, né? A leitura, ela vai ajudar você a construir, você precisa fazer isso, né? Porque quanto mais você enriquece seu vocabulário, mais elementos você vai enxergar e atribuir. Quando você está maduro disso, você começa a trabalhar melhor esses elementos dentro da sua fotografia. Aí você tem uma construção dela que seriam com níveis? Seria isso? Sim, sim. Né? Você pode criar níveis dentro dessa sua fotografia, né? Como que você vai construindo, né? Um exemplo, trazer um exemplo aqui, não sei se vai ficar claro assim. Porque depois que você conhece o trabalho de alguns fotógrafos, tipo Robert Frank, Walker Evans, Eugênio Auger, Cartier-Bresson, Walter Firmo, Cássio Vasconcelos, você descobre que eles veem o mundo de uma forma determinada diferente. E pode estar do lado deles, você jamais vai fazer uma foto igual a eles. Né? Este é o exemplo de como a leitura de imagem, né, cria em você camadas que você vai filtrando isso no dia a dia. Né? E dentro dessas camadas, você pode criar esses níveis. Né? Você cria a sua leitura, né? E aí você cria o seu mapa mental de construção da sua imagem. Porque você, criando nesses níveis, vamos chamar aqui de nível 0, né? O contexto da imagem, né? Onde a imagem está, né? Para você buscar, né? Aí você vai criar uma outra camada que é a olhada, né? O impacto visual que essa imagem vai trazer, a estética, a harmonia, a desarmonia também, né? E aí, o que você vai trazer para essa imagem? Você vai construindo essas camadas, né? E a minúcia, que é a contemplação, né? Perceber essas camadas, né? E aonde ela está e aonde ela não está. E detalhar isso até nas bordas da sua imagem. Né? Você não partir para a construção da imagem igual o pintor, do centro para fora, na pintura, do centro da tela para fora. Você construir da borda para o centro, para poder você enxergar melhor essas camadas. Né? E dentro dessas camadas, você criar o seu subjetivo na imagem. Que esse subjetivo, às vezes, não é perceptível com uma certa facilidade. Às vezes, você precisa olhar para a imagem, mesmo que você cria aquela imagem, né? E depois você só vai enxergar aquele elemento subjetivo que está ali depois que você olha 10 vezes, ou às vezes você mostra essa imagem para alguém. Essa é a vantagem de você publicar, de você mostrar a imagem, né, para alguém que fotografa também. Né? Às vezes alguém da sua confiança, porque ele vai ser honesto com você, né? E às vezes vai dar um clique, e aquele clique vai abrir um horizonte para você dentro da sua imagem. Né? Essa construção de camadas, você criar esse mapa mental e utilizar. Tanto isso, você olhando fotografia, né? Também você criando a sua fotografia. Não sei se respondi a pergunta. Sim. Agora,
uma pergunta, né? Você vai olhar essa fotografia, né? Como é que eu vou... Que perguntas? Como é que eu vou questionar para entender melhor essa imagem, né? Porque você tem uma imagem, você tem camadas, mas quais critérios? Né? O que eu devo questionar disso? Aí, vamos entender que a fotografia fala uma língua, que ela tem linguagem, e a fotografia tem sotaque, ela tem regionalismo. Sim. Né? No conceito mais amplo, nós temos a fotografia europeia, a fotografia asiática, a fotografia americana, né, a fotografia da América, né, que é dos Estados Unidos, e tem a sul-americana. Né? E essa fotografia ela tem um sotaque bem diferenciado. E isso, eu acho que eu tenho um livro aqui que dá para eu ilustrar bem isso aqui. Deixa eu mostrar aqui. América Latina, fotografia, 1960 a 2018. Né? Tem um filme, esse livro e esse tema, ele tem um filme está no YouTube, depois eu posso compartilhar, né? E fala muito bem disso, do sotaque. Não é? Tem um fotógrafo argentino que ele fala muito isso. Ele fotografa muito aqui na América do Sul, inclusive no Brasil, né? E no depoimento dele, ele fala que não levem ele para Paris, porque ele não consegue fotografar em Paris. Né? Você vê o quanto ele está acostumado com o regional dele, né, com o mundo dele. Nós trazendo isso para o Brasil, a fotografia do Rio Grande do Sul, ela fala diferente da fotografia da Bahia, né, que, por sua vez, ela fala diferente da fotografia do Pará. Trazer um exemplo simples aqui para nós dentro do clube. A fotografia de Roberto Farias, ela fala e ela canta diferente. Vê se você concorda comigo. Roberto lançou aquele primeiro livro, parece muito um fotolivro, eu tenho ele em algum lugar, até porque eu cataloguei outro dia e fotografei e coloquei no grupo. Né? As fotos daquele livro canta o Olodum. Sim. Você tem, inclusive, a foto na capa, né? Canta, você olha aquilo ali, você ouve o som dos tambores. Até pela questão da imagem de impacto que é a capa. Né? O livro Bahia dos Deuses da Crença, né? Esse aqui, né? Esse livro, ele canta axé. Esse livro é um livro que deve estar em todas as casas da Bahia e, obrigatoriamente, de Salvador, para entender a nossa cultura, porque isso aqui tem um leque de cultura da nossa festa muito grande, que hoje nós não sabemos se nós vamos ter isso aqui de novo. Olha o quanto esse livro é importante. Né? Outra coisa importante desse livro é não só ter em casa, mas ler com os nossos filhos, com a nossa família, né? Quem tem pais, é um livro para ler. Esse meu é um livro usado, ele tem as folhas gastas aqui embaixo. É um livro que a gente usa aqui em casa para ilustrar. Né? É um livro que eu mostro para as crianças. Né? Porque eu levo as nossas crianças para esses lugares. Então, é preciso conhecer. E esse livro, para mim, é axé. Ele canta axé. Esse livro, para mim, canta Luiz Caldas. Luiz Caldas. Trazendo para um outro contexto nosso também, aqui para ilustrar, nós temos Mário Cravo Neto. Para mim, toca blues a fotografia de Mário Cravo. E tem aquele livro, tem um nome, esqueci agora. Eu não tenho, porque é um livro muito caro, um livro que está raro e está fora do meu orçamento. Né? Mas é um livro que canta blues. Mas agora, quem está online aqui vai concordar comigo. Pode até estar viajando aí e falar, não, o Alfredo está viajando aí, está numa brisa aí.
Walter Firmo, que todo mundo do Salvador Fotoclube conhece, tem aquela paixão, aquela coisa toda, porque é um cara carismático, né? Todo mundo conhece, muita gente já fotografou do lado dele, sabe? Né? Não é porque ele fotografou Pixinguinha, não. Mas a foto de Walter Firmo canta samba. Né? Tem malandragem. A foto dele canta Bezerra da Silva com tranquilidade. Você pode jogar Zeca Pagodinho que vai, tranquilo. Aperta o play. Então, é preciso escutar a fotografia e também escutar a sua música. Né? Mas respondendo a como entender melhor a imagem, eu viajei nessa brisa aqui, né? O que é que a fotografia diz, né? Ou tentar descrever para nós, compreender, né? Que está à frente do observador, né? Ali nos níveis, nos seus objetivos e o que é possível você fazer a leitura ali naquele momento, né, da fotografia, né? É o que é que você lê naquele primeiro impacto, né? O segundo, o que é que a fotografia me diz, né? Aqui, o que ela me diz não se trata da intenção do autor, nem do que ele queria dizer, né? Mas me dizer uma questão de tempo e espaço, né? Se essa fotografia foi tirada num tempo, e eu olhando hoje, né, eu tenho essa relação tempo-espaço, se essa fotografia me diz isso. Né? A outra questão é o que é que eu digo para essa fotografia? O que é que essa fotografia criou um impacto em mim? Né? O que é que ela me instiga? Né? É entender essa chave da fotografia, né? Essa sensibilidade dessa fotografia. E aqui eu vou buscar... Eu visitei uma exposição, acho que 3 anos atrás. Essa questão de quarentena deixa a gente meio perdido no espaço, no tempo. Né? No Instituto Moreira Salles, em São Paulo, teve uma exposição do Arvin Pen, ou Ivan Pen, né? E eram por salas, né? Modulada a exposição, várias salas, né? Retratos lindos, fantásticos, e você saía de uma sala daquela e entrava numa sala onde só tinha bituca de cigarros. Ele passou um período catando bitucas e fotografando com uma luz fantástica. Eu tenho um catálogo dessa exposição. Olha o tamanho do catálogo da exposição. Né? Deixa eu abrir aqui. E essa fotografia, eu digo porque ela me causou um impacto muito grande. Quando eu entrei na sala, e era assim, né? Ele passou. Você sai de olhar retratos e entra numa sala. É isso que mexe com você, né? Que a fotografia vai instigar. O cara catou bitucas de cigarro e fotografou, e você vai buscar o propósito. Por que ele fez isso? Né? Porque ele ficou muito sentido, ele sofreu muito com a perda de um amigo. O amigo faleceu de câncer de pulmão. Então, tem uma história, né? Tem aquilo, né? O que é que eu digo para essa fotografia? Né? O que é que ela causa em mim? Parece uma coisa simples, mas ela tem um impacto muito forte, principalmente quando você olha numa galeria, que você está olhando, né, buscando mais informações, questionando, diferente de você olhar no suporte do livro. Né? Para entender uma imagem, então, a gente tem que sentar e realmente se debruçar nela. Tem que se debruçar e tem que sentir essa imagem. Entender realmente a imagem requer que você se debruce, que você também conheça aquele contexto e detalhe, para você construir imagens que são realmente impactantes, interessantes, também tem um propósito. Tem. Você tem que buscar e tem que conhecer o autor. Né? Não é olhar uma foto individualmente. Né? Por isso que o Instagram permite que você coloque 10 fotos. Né? E muitas vezes você não olha as 10 fotos. Né? Às vezes é interessante você olhar, às vezes tem pessoas que postam 3 fotos.
Mas as três fotos, elas se falam, elas se comunicam. Você puxa para a esquerda, deixa metade de uma, metade da outra, e essas fotografias conversam, elas têm uma linguagem, elas têm uma gramática visual, que elas se conectam. Tem imagem sozinha que ela impacta? Tem. Você... principalmente se você olha a capa de livro, né? Eu adoro capa de livro. Adoro. Gosto de olhar e de estudar a capa do livro, né? Uma amiga minha comentou outro dia de um livro, eu terminei comprando, né? Mas não pela capa, e aqui eu vou trazer, porque amanhã, né, nós temos um encontro com o Marcelo vai falar da sombra, né? Esse livro é A Sombra do Vento, né? A Sombra do Vento é o nome dessa fotografia. E eu fiquei instigado e fui estudar essa foto, né? Essa foto é de um espanhol, né? É do Francesc Català Roca, né? E um grande nome da fotografia espanhola, ele, né? Tem um acervo maravilhoso e foi um fotógrafo ali dos anos 50, né? Então, ele fotografava a vida cotidiana. E aí, porque a capa do livro é a entrada do livro, né? Ela diz alguma coisa, né? E aí eu gosto, adoro. E uma outra capa que eu vou trazer, não iria falar de Cartier-Bresson, porque é clichê, mas a importância de você aprender a ler a fotografia e conhecer o autor. Essa foto, ela foi capa do vestibular da UNB do ano passado, né? Foi capa e uma questão da prova, uma foto de Cartier-Bresson. Foi uma pergunta sobre Cartier-Bresson, e as outras perguntas dessa imagem foi sobre física, uma pergunta de física e uma pergunta de química com base nessa imagem, né? Foi com base no reflexo e com base na química para revelar a fotografia. Isso foi cobrado em vestibular, né? A leitura fotográfica e conhecer não só a fotografia, era preciso conhecer a história de Cartier-Bresson, porque uma das perguntas era que antes de ser fotógrafo, se ele teria sido artista plástico, se ele teria trabalhado com pintura, com desenho. Teria que conhecer, para acertar a questão, precisava conhecer um pouco de Cartier-Bresson, né? Porque, assim, eu falo que eu não ia falar de Cartier-Bresson, porque sempre que eu falo dele, eu gosto de citar Martine Franck, que foi a segunda esposa de Cartier-Bresson e fotografava muito parecido com Cartier, e às vezes a gente pesquisa no Google, vem uma foto que era da Martine e está atribuída a Cartier-Bresson. Como duas almas se juntam, não é? Porque a linguagem era diferente. Só que o objetivo de fotografar era diferente, porque a Martine ela fotografava mulheres que queriam mudar o seu destino. Então, ela gostava de fotografar mulheres ativistas, feministas, e ela declarava isso: eu gosto de conversar, gosto de fotografar conversando, e é esse o meu público da fotografia. Então, eu gosto muito de, quando falar de Cartier-Bresson, né, também falar de Martine Franck e também de Robert Frank, porque Robert Frank era um rival de Cartier-Bresson, né? Ele não suportava Cartier-Bresson porque ele achava Cartier o queridinho da América. Todas as revistas queriam publicar foto de Cartier-Bresson e ele não emplacava nas revistas, né? Ele tinha outros trabalhos e tal. E teve uma galeria nos Estados Unidos que fez uma exposição, uma sala só de Bresson e uma outra sala só de Robert Frank, justamente para trabalhar esse conflito dos dois, né? Isso é muito interessante. Que massa, Varop. Tessia, ela deixou aqui uma pergunta. Varop, mas você não concorda que a partir do momento que você expõe sua imagem, ela deixa de ser sua, passa a ter uma leitura e a camada do espectador? Provocou. Sim, você pode se apropriar dessa camada, né? De fazer essa leitura. Aí é que está, de enxergar coisas, né? Você se apropriar dessa imagem e você enxergar coisas que o autor não enxergou, né? Que o fotógrafo não percebeu nessa
nessa fotografia, e você se apropriar disso. Isso hoje está muito em comum, muita gente se apropriando das imagens, né, e construindo uma terceira imagem, com recortes, com tudo, e fazendo um trabalho novo, fazendo uma releitura dessa imagem. Mas aí tem outras coisas, tem outros detalhes que essa conversa rende, é um papo longo isso aí. Eu estou vendo que rende. Varop, esse momento que a gente está tendo, né, com a Semana da Fotografia, ele tem sido ótimo para poder a gente testar, né, conhecer novos formatos, né, adaptar como que o Salvador Fotoclube, nesses tempos de pandemia, ele pode fazer novas atividades, enfim, conduzir isso com os seus sócios, e a gente tem visto realmente uma participação bem legal dos nossos sócios e também de amigos do Salvador Fotoclube, né? A gente tem aqui o Flávio Benedito, que é do Fotoclube de Londrina, o Maurício, que é diretor de fotografia do Lume, Salvador, de São Paulo, né? Nossos sócios também, Márcia, Thaís, o Roberto, Rejane, Tessia. Então, assim, a gente tem visto que a tecnologia, ela realmente só tem a agregar, né? A gente tem buscado esse lado positivo, né, da tecnologia, até porque a nossa conversa, ela fica aqui registrada aqui na fanpage do Face. E a gente tem a possibilidade de deixar esse conteúdo disponível para nossos sócios e também para os amigos em todo momento, né? Meio que on demand. Então, assim, tem sido muito proveitoso essa nossa conversa. Sim, acredito que a gente pode continuar estendendo. E eu gostaria de saber, assim, teve algo que eu não perguntei, que você gostaria de dizer, de acrescentar, principalmente dessa nossa semana? Você já deixou aí um livro de spoiler para o nosso encontro de amanhã com Marcelo Reis? Olha, só agradecer, né, a todos aqui presentes pela paciência, né, e pelo seu tempo para nos ouvir, né? E um agradecimento especial à nossa presidente do Salvador Fotoclube, né, e toda a diretoria, né, que por tudo que tem feito, né, pelos sócios, né, fomentando esse diálogo e pela fotografia na Bahia. Tessia comentou aqui, viu, Varol, que esse papo rende um bom café acompanhado de bolo. Com certeza, deixa passar isso. Para o pessoal que está Deixa passar assistindo. isso, ela leva o café, eu levo o bolo. Pronto. Para o pessoal que está assistindo e não entendeu a referência, Varop, ele manda quase que diariamente fotos de fotolivros, sabe? Composições primorosas do café da manhã, e sempre tem um bolo de milho, sempre tem uma xícara muito delicada, uma composição, um estilo perfeito, gente, muito bom. E aí, a gente tem agora essa resenha, mas sim, quando a gente puder, TSE, nós vamos sim se encontrar, viu? Salvador Fotoclube vai organizar um café da manhã e Varop vai aparecer com o bolo. Eu levo, sim. Está fechado. O Marilton chegou agora no final, mas vai ver tudo depois. Veja assim, Marilton, nosso parceiro aí do Fotoclube de Camaçari, do CFC, viu? Tessia super curtiu aqui. Tessia também comentou do livro que você mostrou, o livro de Faria, que também está na sala dela. Também tem o livro. Vou também aproveitar e fazer uma leitura maior. Engraçado, né? Você vê como a questão de tipografia, a construção. A primeira vez que eu vi, que eu folheei o livro de Roberto, Bahia de Todas as Cores, Todos os Deuses e Todas as Cores, eu fiquei lembrando de acho que um guia de viagem, um catálogo, que foi da Intursa. Inclusive, a fonte Bahia, ela me remete muito a isso, né? A essa construção, essa coisa desse resgate da cultura, né? Esse catálogo também, né? De demonstrar realmente a nossa cidade e a nossa cultura. Cláudio Silva está aqui comentando que o top 10 também tem que ser regado a café com bolo. Vamos criar uma nova cultura, Varop. Não tem mais encontro para comer mais nada de diferente. Agora Travou. Bolo e café. Voltei.
Gente, essa tecnologia bagunçando um pouquinho, né? Eu Varop, concordo. mais alguma consideração, meu querido? Não, só Eu tô... agradecimento, né, a paciência de todos. Varop, a gente que agradece, agradeço muito a sua disponibilidade, a sua agenda, sabe? A sua motivação, a alegria com que você recebeu esse convite da gente, viu? Foi muito bom mesmo. Esperamos que, assim, a gente tenha encontros, como já teve ideia, né, sua, de Tessia, já também ideia que aconteceu no sábado com o Roberto Faria, de que a gente tenha realmente mais encontros como esse, que a gente tenha mais bate-papos, principalmente juntando, né, todo mundo que estiver interessado e que a gente vá além. Muito obrigado, viu, Varop? Obrigado também a todos que Não, eu que participaram agradeço. aí do nosso... Uma boa noite. E como o Boa Varop noite, falou, tchau. amanhã, 19 horas, Marcelo Reis aqui com a gente, tá bom? Boa noite, gente. Boa Tchauzinho. noite, tchau.